jovens, né? E daí a gente foi buscando sempre melhorar cada ano, né? Eu lembro até hoje que a primeira encenação nossa foi no Domingo de Ramos à noite. E daí choveu. Foi bem antes. Choveu, molhou tudo. 89. Eu lembro até hoje. Meu irmão, né? Na época Antônio. ele trabalhava na Caixa Econômica, né? Nós chamávamos ele de Marajá, né? Porque ele era o que Marajá. ganhava melhor. Trabalhava na nossa caixa, né, cara? Daí, Era melhor. peguemos um aparelho de som dele novinho, daí Me lembro, choveu, molhou, queimou. Quase nossa. apanhamos. Nossa Senhora. Daí o que aconteceu, né? Um dos maiores, assim, incentivadores na época para que o teatro saísse ali da comunidade e abrangesse a cidade, a gente não pode esquecer, seu Albino Pabes, Davi Pchibilski. Fomos atrás do né? prefeito. Eles foram atrás do Frei Rufino, Frei Anselmo, Frei na Anselmo, época, Frei e Anselmo. falaram assim, ó, a piazada estão com uma ideia lá, não sei se vai dar certo, mas É nós boa. queremos que vocês apoiem. Daí o que aconteceu? Eles, Foi na atrás do época, prefeito, na época. Depois nós fomos, Alfredo Daí Vanderbilt. era o Fredo na época, Deu então total houve apoio. essa junção, né? Aí eles foram de atrás e articularam lá e chegaram para nós, ó, piazada, vai ser na Sexta-feira Santa e vai vir a procissão de todas as paróquias terminar aqui com o teatro. Nossa, pra nós foi... Nossa até ficamos Senhora. meio assustados, né? Mas Não, fomos lá, E né? que depois o Alfredo, nós pedimos para ele aterrar o terreno, arrumar para nós o povo em cima. Todos acho que estão nos ouvindo e vendo. Aham. Conhecem a Capela de São Francisco, vão dar uma Lá em olhada, cima, né? né? Aham. É. Daí aplanamos tudo com autorização. O seu Albino era na presidente, eu época. era do grupo de jovens. Daí fomos com o prefeito, ele organizou, construiu uma cancha de esporte, ele uniu lá. Mas depois alguns veio a crítica. Nós sempre tivemos, né? Mas superou miserável. Sempre Vocês com polêmica. estragaram o terreno. Estragaram. Não sei o que era para construir a capela nova, né? Aham. Só que até hoje tá lá. Até hoje está lá para o futuro uma capela. Mas foi a intenção para acolher essa população. Nós se assustamos, mais de 1.000 pessoas. Né, Quinho? Em cima de Participaram, caminhão. Participar, como eu disse, saíram da matriz Fora e se a encontrava Lá. e se encontravam lá. Sabe? A celebração já é às 15 horas. No mundo todo celebra-se a paixão de Cristo, né? Sim. É a celebração voltada às 3 horas. E daí o povo saiu das paróquias ainda caminhando, levando a imagem do Senhor morto. E o ponto-chave era a Lá nossa na capela. Foi lá, Lá não tinha lugar para acolher esse povo. Ah, Você porque vê? lá na época não tinha casa, não tinha assim, nada. Assim, Ao É. redor quase não tinha. Quase não tinha, Pelas fotos que eu tenho, eu tinha uma Kodak. Eu vi que Daí- você me mandou Você viu aquelas aquelas? fotos. Né? Aham. É uma relíquia, aquilo eu tenho. Da hora. E tá no livro dos 100 anos da história dos capuchinhos, é um espaço do teatro. Mas comentando do que o Quinho falou, e os desafios, daí veio as críticas em cima, mas nós superamos. Daí todo o presidente com apoio, o Frei com apoio, o prefeito com apoio, e assim hoje os desafios estão sendo. A gente se olha, sempre vem gente nova, vamos vamos nessa empolgação e dá tudo certo. Veja, igual da chuva. Vamos esperar 8 horas, Vai dar 8h30. E Deus, o bispo cutucou para mim, Vanderlei, vocês estão bem com Deus e São Pedro, né? Então veio uma garoazinha ali Aham. e claro que já pegamos chuva, já cancelamos, né, Quinho? Em cima Várias, da né? hora. Na realidade, Putz, esse foda, ano, né? assim, Mas foi bem conturbado, Foi, né? foi. Porque eu a chuva, né, cara, tava... eu sempre fui meio... Tava ruim, né? Como diz aquela história, meio teimoso, né? Mas essa vez, ó, pense de segunda-feira em diante. O que me ligavam? Tem que mudar o teatro, vai chover, Sim, 100%. não, a Ó, previsão não sei o tava quê. nessa Não, a precisão, nós estávamos com a E eu cabeça e dizia, ele me não ligava vai para chover. mim. Daí, não vai chover. O Quinho Vamos ligava, pensar, não vai Vanderlei. chover. Viu, Quinho, mas eu Não já vai fui, chover. eu já fui Não numa choveu. dessa com o Murilo, cara. É. Que subir a montanha. Tava marcando chuva. Ele, não vai chover, não vai chover. E na Choveu. Não, realmente estava Mas- marcando, né? Tava Murilo- marcando chuva. O doutor. Murilo foi um que Foi. na quinta-feira falou pra mim assim... Que o Murilo, "Quinho, ele sabe é do- muita chuva, cara. Vamos mudar isso aí. Daí eu falei, não vai chover, Murilo. Nós não ia cancelar, Não mudar choveu. para sábado. Né? Aham. Nós ia fazer Cara, um e não esforço. choveu, né? Não choveu. Não, deu uma garotinha, nós se olhava. Nós se Quinta-feira olhava. choveu. Nossa, feio, meu né? Deus. Choveu quarto, choveu 4 quinta. horas, quinta-feira, eu estava acordado da manhã. Chuva, Não velho. dormia. Daí Até inclusive, postei, ele estava acordado. O Paulinho, né, da rádio lá, me mandou uma mensagem na quinta-feira, aquela chuva lá. No Paulinho é ator Quinho também. do céu, e agora? Não vamos apresentar? Eu falei, vamos, mas vai chover. Eu falei, não vai. Vai. E não choveu. Mas só voltando, nós estava lá daí nesse primeiro teatro. Mas aí Isso. quem que foi o Jesus que era o Primeiro ator Jesus principal? foi o Valdeci. O Valdeci. Valdeci de Souza. Ah, Aham. Ele foi o nosso primeiro Jesus.
E daí quando que o Newton entrou na parada? Segundo, segundo nessa- fale o você segundo. quer uma teve teve três? Isso já é o... Teve já é três? o terceiro. É. O Newton é mais novo aí, né? Não, o quarto. Quarto Jesus. Na realidade, o primeiro Jesus foi o Valdeci. Ele apresentou, né, a primeira vez. Não, que e ele tinha barba, apresentou, nós tudo assim. em 99, né? Aí depois ele por 89. motivos particulares, ele saiu. Aí a gente encaixou E no agora? papel, como eu sempre deixo bem claro, né? É uma escolha divina. A gente não vai, Vander, você vai ser o Jesus, né? Eu acho assim que é um chamado. Uma missão. Característica, até o bispo esse ano teve ali, ele falou pra mim assim, menino, né? Não sei porque ele me chamou de menino, né? Eu falei quase a mesma idade dele. Eu falei mas- que ele não quis Então, falar o apelido. Daí o que aconteceu? Ele falou assim, eu nunca senti tão intensamente a presença de Deus como aqui dentro. Porque ele falou assim, eu fui assistir o Lanterno 6 anos atrás. Lantério é um É outro... o primeiro maior. O maior Do Paraná. Do Paraná. Do Paraná. Porque ele Ponta disse Grossa, assim, Curitiba? Não, em eu Curitiba. vi muito profissionalismo. Aham. Aqui eu vi muita fé. Arrepiou. Né? Não, e Então, ele falou. ele falou assim, aqui, além de... Ele falou, são pessoas normais, não tem nenhum profissional, não tem nenhum artista. Todos trabalhadores de várias Sim. áreas. Ele falou, eu nunca senti tão intensamente a Não, presença de Deus do que aqui dentro. E Deus né? iluminando cada um. Então, Veja, mais é 250 um diferencial. pessoas com ele, o Cristo, né? Que... Então, quando eu Bonito. falo assim que o nosso trabalho, eu deixo sempre muito divino. Sempre a inspiração de Deus, né? A gente fica esperando isso. Quando o Vade apareceu, foi a mesma coisa. Valdemir Molenda. Valdemir Molenda. A gente chama ele de Vade, né? É da nossa capela. Lá do bairro São Francisco. Até hoje ele mora lá, né? Bora, do lado da minha casa. E uma característica, né? Ele também era carpinteiro e pedreiro. E cabeludo. Né? E cabeludo. E cabeludo. E Ele daí cortou. ele chegou e falou assim, Quinho, eu não sei se eu vou me adaptar, mas eu quero experimentar fazer. E ninguém queria fazer. Porque E o ele papel é mais chegou- difícil, né, cara? É igual ser presidente do grupo, Eu olhei ninguém pra quer. ele e falei assim, não, Deus. então você vai fazer. Como assim? Eu O quero quê? fazer um teste. Eu falei, não, você vai fazer. Vamos fazer. Mas por quê? Eu falei, porque Deus te escolheu, não fui eu, Aí, foi já ele. tá. Você chegou aqui e disse que tem vontade, foi Deus que te mandou Claro. aqui pra você. E assim, ali ele foi, se encaixou e se integrou ali e abraçou aquilo ali. Como todos os Jesus, né, as pessoas que fizeram esse papel até hoje, a gente vê que é uma ligação divina. É o Espírito Santo que age Todo em teatro cada um. é uma celebração. Né? Todo teatro é uma então celebração. é uma coisa assim, eu tenho fé e acredito assim que Também. cada integrante da nossa família hoje, que é o Da Teatro família. Paixão de Cristo, é escolhido por Deus. Né? Hoje eu coordeno desde o primeiro porque Deus me escolheu. Né? Então, E tá ali- e vou ficar ali até quando ele disser, é hora de você sair de cena para Deixa entrar outro. outro. E ele vai escolher outro, né? A hora que for a hora. Então o Vade entrou em 90, né? E foi até 96, né? 96, daí, 6 anos. daí achamos o Nelson Ficou 6 Susco. anos. Daí, por problemas particulares, trabalho, ele teve que ir embora, foi para Curitiba, foi pra né? Curitiba, os Ficava pais foram difícil. Aí o Susco, né? O Nelson Susco, famoso ator, né? ator, É, né? o Ator. Susco no nosso meio É é o o principal único ator. que tem curso de teatro. não é amador, é Ele- artista. Ele fazia mímica, então ele tem uma expressão corporal fantástica, assim, né? E ajudou bastante também o pessoal, porque daí Fazia, o pessoal né, os que outros. contracena com Ó. ele sempre tá orientando e tudo. E daí ele ficou. Entrou em 97, 98, Ele ficou- 99 e 2000. Ele Ficou 4 anos. 4 anos É. apenas. E nesse período que ele foi, Nós sondando, uma das artista. características assim que marcante nesse período Susco de Jesus foi que a gente foi apresentar o teatro lá no Irati, no campo do Irati. Isso. E Essa história eu já ouvi, já. pense as dificuldades Nós que a gente sofremos, encontrou lá. sofremos. Porque o que aconteceu na época? O Hélio Salmon, na época, era o presidente. Presidente. A gente tem que agraciar ele e agradecer até hoje, porque o Irati tem Presidente então, dos Snakes também. Era do Ele- Irati. Os Snakes aí, ó. ele era o presidente da Irati. diretoria do Irati. Como o clube não tinha entrado até aquele momento que nós fomos conversar com ele, ele falou assim, não, pesado, Campeonato Paranaense. pode vir aqui, vamos acolher vocês, vocês vão fazer o teatro aqui. Mas- Tinha arquibancada, uma meia-lua do estádio. Mas- Tinha luz. Tinha luz, Na época uma lá, né? capacidade de Nossa. público sentado muito maior do que o municipal. Eu acho que 5 mil pessoas. Podem vir, ali. pesado. E daí o que aconteceu? Mas- Um mês depois,
Malucelli chegou, vamos pôr o time na coisa, o campeonato, não sei o quê. Na divisão do pense Paranaense. as Sofremos. dificuldades que a gente Pra enfrentou. fazer daí o Porque negócio. daí, Estragou o federação, vinha lá fazer inspeção, não sei o quê. Estragou o Nós campo. Pode tava- furar o campo, Nós apurar estávamos grosso. ensaiando lá todo fim de semana. Sim. Era cabo de luz esticado Nossa. pra lá. Não podia fazer buraco no Não campo. podia fazer buraco, não Cenário, podia entrar nada. cavalo, né? E daí aquela chatice de sempre. Sim. Mas o Hélio chegou e falou, não, eu prometi que eles vão fazer aqui. Vocês vão fazer. E eles vão fazer. E segurou lá até o final. Então, de todas as edições do teatro, eu acho que foi a que mais teve Público, né? público. E Porque, trabalho. Essa do Irati. Encheu todas aquelas Toda aquela arquibancadas, bancada, você pensar, alambrado, Aham, e tinha imagina. gente que não conseguiu entrar. Então, acho que até hoje eu nunca vi tanto. 2000, Não, foi que foi ano fantástico. foi? 97. 97. Pois é, o pai me 97. comentou disso aí. Eu E- quis desacreditar dele, porque às vezes ele passa os Então, migué, né? a gente agradece. falei, foi o ano que mais de bombou, foi lá coração no ao Irati. Hélio, O né? Hélio foi Porque grande foi ele parceiro. que peitou o teatro Até lá. hoje ele fala assim do E- teatro. Na verdade, a gente nem não sabemos se por acaso o futebol lotou o estádio tanto como nós lotamos. É verdade. Não, o Vasco lotou mais. É, do Vasco, Vasco lá eles não tinha voltaram lugar, mais eu- uma. Mas o teatro foi um dos O teatro grandes acho que eventos. Foi um dos eventos Lá no que Irati. mais, grande. mais lotou o Irati lá, né? Aham. E- Só que daí a gente retornou, Não, né? retornou pro ao municipal. municipal para evitar confusão e as coisas. Usava né? o campo inteiro, E- nós usávamos. né? é. Então, daí o SUSP em 2000, né, Uhum. também pediu para sair por motivos particulares, teve o outro filho dele, assim, né, e daí aquela coisa que tem que Pai mais doente em cuidar da Curitiba e família, tal, né? né, Aham. daí ele saiu. E daí, eu lembro até hoje, é sempre o lado divino. Você, putz, É. e agora estamos sem ninguém. Estamos sem Jesus, né? Aí apareceu o Mas nosso aqui eu amigo sempre aqui, falava, né? Que, não, vai aparecer, você vai ver na zona. Leonilton. Mas vocês não tinham contato com o Leonilton, assim? Não, tipo, o Leonilton já Amizade, era. amigo, já não, amigo era do meu amigo, irmão. Já Sim. participava. Amigo do meu Então, irmão. É. assim como o Quinho já Conta falou você agora. no começo, agora é minha vez. Então, como o Quinho comentou no início, né, nos anos 80, anos 90, era a época que os grupos de jovens eram atuantes, sabe, nas comunidades Sim. católicas, né. Então eu participava aqui na Vila São João, né, do grupo de jovens Jocre, e também a gente fazia bastante teatro, sempre gostou da parte artística e cultural, né. E uma vez eu fui assistir o Teatro da Paixão lá, foi no ano de 91, 92, por aí, eu não lembro qual que foi o ano. E Tudo era forte. eu me interessei pelo teatro, sabe? Mas daí no outro ano eu fui trabalhar fora. Daí eu vim para passar Páscoa aqui em Irati, sabe? Foi em 93. Ah, mas você não era de Iratino? Não, É natural, né, eu tia? sou Da Vila natural São João, daqui, hein? só que eu fui trabalhar fora, sabe? Ah. Eu tinha me formado no Florestal ali, né? Aham. Daí fui trabalhar como técnico fora, né? No estado do Mato Grosso. Daí quando eu retornei, foi bem na Semana Santa, sabe? Na segunda-feira, daí eu fui me encontrar com os amigos, com meu irmão Flávio também, que participa do teatro. Era apóstolo. Inclusive o Flávio foi o Jesus ressuscitado, né? É. Daí eles falaram, eles me convidaram, vamos participar do Teatro da Paixão. Eu falei, mas como? O teatro já é sexta agora, estou chegando agora, o que eu vou fazer lá? Não, você entra como figurante do povo. Só Fica lá. pega um lençol da mãe lá. É da mãe, Senta. um turbante da É. mãe, pronto. E foi assim que eu fiz, sabe? Eu fui muito bem recebido, sabe? Me identifiquei muito com aquela turma, sabe? Muito bom de participar com eles. Acolhemos. Eles me receberam muito bem, sabe? E naquele ano de 93, então foi o primeiro ano que eu comecei a participar do teatro. Ah, 93. 93. Ah, entendi, mas então. como Jesus... Mas Daí, Jesus é pra- depois, mas em é, 93 ele depois. já tava na É, parada. eu lembro que na quinta-feira choveu, né? Vocês lembram muito bem disso, né? É. Nossa. Nós fizemos uma vigília lá na Capela São Capela Francisco, né? Essa foi boa. E todo mundo, tipo, apreensivo, né? Depois, será que vai chover amanhã? E no outro dia amanheceu o solzinho. né? Sol. Solzão. Foi sempre divina. Nossa, pra nós é importante. Mas geralmente na sexta-feira santa é com sol, né? Que eu Olha, lembro, assim. Não, ele estivesse fria, né? E é chegado sempre uma chuva, Na uma realidade, garoa. nessa nossa caminhada aí de apresentar o teatro na Sexta-feira Santa, 2 vezes choveu na sexta, a gente apresentou uma vez no sábado Transferimos. e a outra vez no domingo de Páscoa. Aham. Foi as únicas As vezes únicas que vezes. choveu, a gente transferiu. Né? E daí o que aconteceu nessa caminhada que você perguntou lá, né? Adiantar um pouco. Se não tivesse parado em 2009, que a gente parou em 2009 e retornou só em 2016, e por causa da pandemia não tivesse parado aí por 3 anos para anos, a pandemia mundial. a gente já estaria na 35ª edição do 35 ia ser. teatro, né? É. Aham. Então,
esses E fatores. a capela que- tem 40 anos, que a Capela de São impediram. Francisco. É um detalhe também que a gente não pode esquecer, que é assim, bem importante, é que a gente saiu do pátio da capela, me lembro até hoje, o Osmar Slompo, não sei se vocês conhecem o Osmar, né? Ele Tinha foi um som, dos primeiros sonorização. que começou a trabalhar com sonorização em Irati. Telão, né? E aí ele era licitado Licitado à pra prefeitura pra quando ajudar a gente. começou a fazer o teatro. Aí ele chegou pra nós e falou, ó, Quinho, nós tem que sair aqui do pátio da capela, Tá cara. ficando Eu falei, pequeno. Mas por quê? Aqui nasceu aqui. Não, tá pequeno, vamos pra um lugar maior. Eu falei, mas E eu vamos pra aqui, onde? nada, onde que nós vamos? Daí ele falou, não, vamos pro estádio municipal. Eu falei, mas como não? Vamos lá. Falamos Vamos com o lá. prefeito e vamos levar pra lá. E a E deu gente certo. Aham. Deu certo, É, acabou indo pra lá. Daí, isso que ano que tava? Foi 94. 94. Então daí o Leonilton tava lá como É, o figurante. Leonilton e tal. tava. 93, como figurante, ali em 94, 95, 96, eu fui fazendo discípulos, fiz Simão Pedro. Foi subindo, né, Pois cara? O último, Não, é a característica dele já. o último barba, que eu fiz cabelo foi maior. o Sumo Sacerdote Caifás. É o Caifás. Aí em bem. 98, Não lembrava, mas- 98, nosso amigo Quinho Quem veio falar convidou? comigo. O Susco tá querendo parar. Não... Ah. É que, na verdade, eu lembro agora, eu fiz o papel do Pedro, e eu deixei o cabelo crescer e a barba, e daí Ficou o mais Quinho parecido ficou me com olhando, Cristo. pô, cara, você tá parecido mais com Jesus do que o próprio. É, não, nós achávamos Daí isso. eu já comecei a pensar, ó, o tipo dele, ó, ó o tipo. chamar. Fazer o convite. Olha o né? tipo. E ele veio e me fez o convite. O que você acha de fazer o papel de Jesus? Mas não me responda agora. Vai pensando. Pensa. Vai pensando. Daí eu falei assim, mas como é que eu vou decorar tudo aquilo, né? Não, Mas quando você chamou ele, que você já via alguma coisa que lembrava Jesus, sei lá, alguma coisa assim? Não, como ele fez o Pedro, né? E ele tinha Cabelo já comprido. as características, né? E o Susco já tinha dado a luzinha vermelha que Ia ele sair, Aham, sair, isso né? aí avisou A antes. gente já tava de olho, assim, né? Mas foi do nada. A gente viu, eu vi o Leonilton, assim, parece que Deus falou, é esse. Não, e vai acontecendo, os artistas mudando, E né? Devagarinho quando vai eu indo convidei outros. ele até então, ele pensou, nossa, mas e como é que eu vou? Porque o que acontece? Aquela época, o teatro era ao vivo. Você era microfone sem fio. Então, você tinha que estar com o texto afinadinho. Puta da linha. né? Era microfonia de lapela, escondido, microfonia virava. lapela, Nós sofria. né? Não, mas quando você falou que naquela época era ao vivo, mas desse último, tipo, não foi? Esse tinha um cara soltando o som? Não, esse É, era não, gravado. já chegamos. Já né, no chegamos lance, onde- é. olha. Vamos indo. A Cara, perfeição não, ninguém mas- viu. Você Mas descobriu se o nosso segredo. Mas, olha, Vocês você vão foi, escutar o cara. nosso segredo. Porra, era... Não, Nos Perfeito últimos, ficou, nos cara. últimos 16, 17, 18, viu? 19, nos últimos 5 anos foi Dublado, digamos. Deixa eu só cortar o Quinho um pouquinho, ele já continua. O bispo, com 25 anos, nós falando. Bispo, venha, em mãos, e ligando, né? Ligava. Vanderlei, uma produção cinematográfica, eu nunca vi. Só assisti o Lanterna, vocês são espetaculares. Nossa, eu olhava, né? Aqui, ó. Então continua aí. Então veja o Na som e realidade, tudo. assim, já tua memória já tá falhando. Viu? 16 e 17 ainda a gente fez com microfone, né? Microfone. Sem Aí, fio. Puta, daí- né, tinha que e decorar também mesmo a parada. a gente não pode tinha esquecer que- do Matoso, né? Essa Ah, o ideia, Matoso sempre ajudou essa a gente. ideia inovadora de vamos fazer dublado, foi do Matoso. Matoso. Aí o que aconteceu? Todo mundo era contra, né? Aí um dia o Matoso... Não, porque o dublado é mais difícil, né? claro. Não, com certeza. É mais difícil pra dar desafio- certo. É um E desafio que maior, né? perfeição esses caras fizeram. Aí o dá Matoso me chamou um dia, Quinho, vamos chamar o Leonilton, Só pra ele ver. vem aqui, grava um pedaço e daí nós vemos o que ele vai achar. Aham. Fomos lá, lembra? Né? Você deu bem. Chamamos o Leonilton veio lá, gravou, né? A gente contracenou com ele ali no gravado e daí o Matoso soltou. Daí ele pensou assim, sabe que Vai dar? vai dar boa? Mas quem que é o cara que daí ficava soltando, tipo, na hora exata? Ou Ou tinha Viu? começava do início até o final? Puta, foi- mas é então, foda, né? assim, Tudo no tempo ali, Porque né? sim, que... São 19 a atos. Gente, a gente tem teatro. que. Isso o primeiro, esse ano teve 27. É. Então Aham, a gente 27. aumentou bastante por esse ano. Aham. Então O o ano que, que que vem acontece? A diminui um gente pouco. não pode tirar o mérito de ninguém, né? Então eu vou lembrando o pessoal que Lembrando, tá falando. lembrando. Porque né, a gente tem que lembrar Todo mundo construiu. das pessoas que foram ajudando a construir o Castelinho. E o Matoso, com essa inovação aí, foi uma figura primordial, né? Porque quando ele deu a ideia, até eu era contra. No Tudo começo. nós, né? Não, é louco, foda mesmo. dublado, Não, sei é o quê. foda. Puta, tá louco, Mas né? depois que ele chegou, conversou comigo no particular, ó, Quinho, vamos fazer assim, assim, assado. Eu falei, então vamos chamar o Leonilton, ele que é o principal. Se ele aprovar, beleza. Aham.
Daí o Leonilton aprovou, daí fomos pra uma reunião da diretoria, né? diretoria. Aí o pessoal, não, o Leonilton já tinha ganhado, o Leonilton? Bom, na verdade, eu posso contar uma particularidade? Pode. Vai lá. Vai lá, vamos Depois nós voltamos na história como é que É ele entrou na bate-cat, parada. é bate-cat. Antes o Leonilton Ó, também na falar. verdade é o Vai lá, seguinte, vai lá. Bate-cat. Na verdade é o seguinte, eu não gostei da ideia, sabe? Falei, tipo assim, que não, porque pra mim, pro ator que tá interpretando, tipo assim, é a mesma coisa que foi jogar essa bola d'água, porque assim você vai estar só Mímica. dublando, você não vai se emocionar. E pra mim, sabe, eu acho que pra todo ator, tipo, que participa do Teatro da Paixão, cara, aquela emoção, sabe, de Na você, hora ali, sabe, tal, aquilo não tem preço, sabe, e hoje não tem mais, sabe, vamos falar uma coisa assim, tipo assim, Pra ele. é ao vivo, sabe. Aham. Mas só que depois eu fui amadurecendo e hoje eu descobri o porquê que tudo isso mudou, sabe? Porque na verdade eu assisti pela televisão, né, pelo Facebook, eu vi como foi maravilhoso o espetáculo. Não, E daí eu Cara, eu não percebi. percebi que tava dublado na Não, hora. eu Nós assistimos, também não. mas eu- Produção cinematográfica. Aí eu percebi, sabe, que eu não tinha que fazer aquilo pra mim, mas para as pessoas que estão assistindo. E fez É. muito bem. Exatamente. Emoção, muita gente. Porque as que eu não concordava, porque eu não tava mais me Perdi a emocionando. emoção Eu não ali tava mais me na hora. emocionando na cena, sabe? Sim, entendi. Porque antigamente eu me arrepiava, eu chorava, sabe? E o que eu sentia como se estivesse vivendo aquele momento, e agora não, sabe? Agora eu tenho que, sabe, me preocupar com a dublagem, né? E foi bem. A hora que dá o play lá, eu tenho que estar, sabe, ligado Mas na hora pra falar. Esse né? da dublagem tem, tipo, daí, sei lá, um tipo... Puta, agora me fugiu a É os palavra. ensaios. né? Então- Tipo então, um assim, tech. É os É. ensaios, tem técnico. Então, o que acontece? Cronômetro, não é cronômetro, Não. é... Veja bem, ó, como que é Contrapasso o ali, sei trabalho, lá, alguma coisa? É isso que eu falei. O trabalho, a dublagem é um trabalho muito minucioso. O Nossa. que acontece? O pessoal vai lá, bem antes, grava os áudios, tem uns até que vão 3, 4, 5 vezes até ficar bom a gravação. Aham. Aí o que faz? Aí o Matoso pega a gravação da voz, aí ele coloca o fundo musical, aí ele edita, depois edita. que ele grava todas as cenas em separado, aí ele edita uma em sequência da outra. Por isso que o quê? Hoje o desafio para os atores e figurantes é muito maior. Nossa. Por quê? Porque antes era ao vivo. O que acontecia? Se desse um atrasozinho pra lá, dar uma não montaram o cenário, não trocaram o fundo da cena, Aham. não dava para esperar. Por quê? Porque agora vai editado. Hoje dá para esperar, até dá para parar, dá. mas o pessoal vai perceber, Vai. porque tá editado um na sequência do outro. É. Então Sim. esse ano, se vocês forem perceber, foi quase que perfeita essa sincronia. Aham, não Do dá pra pessoal perceber. Não dá pra tava- perceber. que estava encenando com as cenas acontecendo uma Não, na sequência da outra. não teve. Então a gente parabeniza aí o Matoso, né? Esse ano aí ele quis entrar, porque ele sempre gostou de encenar, né? Então esse ano, como ele Fez quis... personagem né, também. ele quis entrar e fazer parte de algumas cenas. Aí tinha um menino lá, até meu cunhado hoje, né? O João, O João que ajudou, estava né? auxiliando ele lá. Eles fizeram um sistema bem legal, 2 notebook lá, que os dois eram o coração Do teatro. Sim. né? E eles estavam cuidando do áudio. O Rogério lá, som, iluminação. Iluminação. Né? O Brandaliza O Brand. cuidando de todos os detalhes Transmissão lá e da tal. Transmissão, filmagem, YouTube, Mas o que tudo. acontecia? O áudio era os dois. Os dois tinham que estar em sincronia. Sim. Né? Então, Com as músicas o e tudo. Matoso confiou nele, né? Então, foi uma bem. parceria dos dois ali, João e Matoso, que deu certo, né? Agora, como diz o Matoso, vou amadurecer a ideia, no que vem eu vou pegar mais Mas- papel pra me fazer, né? Mas aí de Porque- retorno que vocês tinham era só do próprio que tava rolando no estádio. Não tinha, Isso, tipo Claro, assim, as caixonas. no, sei lá, no sem fio, no, Não, no não. ouvido. Não. Os caixas acústicas, Porque a tudo. gente conseguia se comunicar É, com porque os não- radinhos HT que É, a no, gente tinha. quando o Pra próximo tentar dava pra pôr, conversar, né? ó, É. tudo ok, vamos soltar, beleza. Isso, Mas é. assim, funcionou muito bem, né? Que nem isso que eu digo, a gente tem que falar de todos que tenha aquela particularidade, né? É. Então, o Matoso lá com essa inovação deu certo, né? Muitos eram contra, mas hoje o Não, foi teatro... Não, perfeito hoje a perfeito, palavra. cara. caminha. coisa. Porque o que a gente tem que pensar? Mas é mais difícil dublar. né? A gente tem que Pra dar pensar certo. que o público tem que ter um áudio de qualidade. Bom pra ouvir. né? Uma imagem música de emocionar. qualidade, Ah, pra imagem. que a emoção possa chegar E a- mais próximo e a- do que está assistindo. E a né? trilha sonora Hoje eu também, reconheço do que som adaptado. né, hoje eu dou a minha mão palmatória, né? Porque na verdade na época eu não queria que tirasse os microfones, sabe? É, igual você falou. A né? maioria não, que já estava adaptado ali, opa, né? Só que hoje assistindo, tipo assim, eu vendo tipo assim a qualidade de imagem, de som, a perfeição que foi, sabe? Tipo assim, o público merece o melhor, né? É verdade. Então eu não posso pensar em mim, né, mas eu tenho que pensar naqueles que vão Não, mas assistir. né? eu vi a live lá, eu falei, Viu pô, como é mas que- tá da hora, né? Na Tipo, o hora. som tá da hora. Som. Porque geralmente quando você vai assim, tipo, às vezes fica meio baixo um mic
O cara vai falar, daí fica baixo, daí outro fica veja baixo. bem, ó, Aí não dá pra a escutar. época- Se a no época gravado do- É fica verdade. A época perfeito dos sempre, né? microfones sem fio era um problema. Dá pau, acaba a É, bateria. o que não que sei o quê. acontecia? É uma Ele- porra. É, Microfonia. O Osmar sempre se bateu Microfonia, quando era assim, ele, ó, né? Daí depois do Osmar também, né? Falar de todos que acompanharam Nossa a gente. Senhora, nós O Osmar teve com a gente, depois É que o João- Osmar depois, contatou. né? Aí o Osmar se afastou um tempo, aí entrou o João Sérgio, que fazia o som. Aí Aham. depois o Jefferson. O Jeff. E, né? E daí depois que entrou com a gente, por último, agora o Rogério, né? O Aham. Maionese. Maionese. Então, pra Não, eles e- do som, e- sempre foi um desafio o quê? Conseguir afinar, Afinar. som Aham. e não deixar que desse microfonia. Não, era um e- desafio à parte, né? Não, é Porque, porque- veja bem, era 16 microfones sem fio Não, em cena. o cara pega, baixa É. no chão, né? Zzz. Não, e Não sei o quê. E até coisas cômicas do teatro, né? Ih, tem que No contar. último teatro que estava sendo ao vivo com o microfone sem fio, o cara da cena foi lá no banheiro, bem sossegadão, Tava com o microfone microfone aberto, né? E todo mundo lá. Saindo, "O que que tá né? Esse acontecendo?" barulho. O cara tava no banheiro jorrando com o água microfone da erguido. fonte. É. E sem falar no preço que era muito É, caro. Era muito caro. Então, Sim. o último ano que eu usei microfone, eu usei 3 microfones. Vinha até É, do Paraguai. 3 microfones. Porque acho que eu ia falar mais, né? Daí eu. Pra E todo pegar aquele cuidado, sabe? bateria, Os técnicos ali, estragar, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Daí eu falei, mas pra que tanto cuidado? Ele falou, Sofria, "Ó, sofria sabe o o preço Jesus." desse microfone? E ele falou assim: além do mais, amanhã, sabe quem que vai usar esse microfone aí? Falei, quem? O Thiago Lacerda, lá no teatro, não sei da onde. Lá, que Nós é da- locava. Os caras local pra Lá nós. da no outro Rede dia Globo, lá, tinha- sabe? Eles estavam locando pra Daí eu falei, outro. nossa, será que é tudo isso, meu Deus? Não, Não, e microfone, igual eu falei Viu? pro Jonathan. Falei, ó, Jonathan, não mexa no microfone. E nós né? contratamos. fazer barulho. Porque ele começa a fazer, não sei o que, sempre tem. Você essas vê os paradas, bastidores, sempre não dá tem pau. fim. Isso aqui, se ficar gravado, para nós é importante. Eu sou historiador da história. Aí fica gravado. Nós víamos gente com um sistema de som e telão de Maringá. Você lembra no aqui? começo, Então não pra come. esquecer do- Porque não tinha microfone sem Amigo da fio gente tanto, dormia ele no tinha. campo, Os microfones sem né? fio a gente Já locava de alocava. Curitiba, Curitiba. era da Focus. Isso. Mas É. esse pessoal vinha. Não, esses iam fazer a filmagem. Posavam Na época, o lá, Brandaliza levava não, comida, não não, trabalhava não com trabalhava, isso. Né? sabe? Eles iam de Cascavel aqui. Hoje né? é só. Pra fazer a pra filmagem fazer e pros filmagem. telões, né? Filmavam e Hoje passavam é no só telão. o pessoal nosso daqui, né? É, Contratado hoje é- pela Sim, tudo prefeitura. direitinho. Pessoal de e tal. Irati. E depois a gente ficava esperando eles trazer a fita cassete, né? A fita cassete É que uma nós das temos. coisas-